Bom dia a todos. Me chamo Lorena, irei apresentar o trabalho solicitado pela docente Rami Fonticelli, responsável pela disciplina Processamento Tecnológico e Inspeção Higiênico-Sanitária de Carnes e Derivados. O tema abordado foi tipificação das carcaças suínas, composta pelos integrantes Ana Luísa, Caio Araújo, Jéssica Magalhães, Lorena Mori, Luísa Vianai, Michele Ferreira, Paula Cardoso, Tássila Rebeca e Ana Liberato. A carne suína é uma fonte de proteína animal mais consumida no mundo, possui características marcantes e um sabor diferenciado. O Brasil teve um aumento nos últimos 20 anos de 58% de produção global, que é equivalente a 3,88% e está na quarta posição do ranking de produção de carne suína. Logo atrás da China, que lidera esse ranking em primeiro lugar com 43,87%, União Europeia e Reino Unido com 22,62% e Estados Unidos com 11,97%. Juntos são responsáveis por 78,48% de toda a produção de carne suína global. O estado de Santa Catarina, localizado na região sul do Brasil, é o maior produtor e exportador de carne suína. Com isso, busca maior aperfeiçoamento da produção voltada para a qualidade desta carne. Duas características são de extrema importância quando o assunto é tipificação da carcaça suína. São elas o rendimento e a qualidade da carne. No Brasil, a implantação da tipificação da carcaça suína ocorreu em 1996 nos grandes frigoríficos situados na região sul do país. Bom dia, gente. Eu sou Luísa Vianai Belloni e vou estar apresentando para vocês definição de carcaça e seu rendimento. Começando com definição de carcaça, acontece que há definições não só da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, como também da Comunidade Comum Europeia. Mas o mais importante para a gente ressaltar aqui é o da RISPOA, que de acordo com o seu decreto 30.691, os animais abatidos, que são formados de massas musculares e ossos, desprovidos da cabeça, cauda, couro, órgãos e vísceras abdominais e torácicas, são denominados como carcaça. Só que, ressaltando, tem no seu parágrafo 1º que nos suínos a carcaça pode incluir ou não a presença de cabeça, pés e couro. Bom dia, gente. Eu sou Luísa Vianai Belloni e vou estar apresentando para vocês definição de carcaça e seu rendimento. Começando com definição de carcaça, acontece que há definições não só da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, como também da Comunidade Comum Europeia. Mas o mais importante para a gente ressaltar aqui é o da RISPOA, que de acordo com o seu decreto 30.691, os animais abatidos, que são formados de massas musculares e ossos, desprovidos da cabeça, cauda, couro, órgãos e vísceras abdominais e torácicas, são denominados como carcaça. Só que, ressaltando, tem no seu parágrafo 1º que nos suínos a carcaça pode incluir ou não a presença de cabeça, pés e couro. Bom dia a todos, eu me chamo Ana Liberato. Eu irei falar sobre o peso da carcaça suína ao abate. Bom, é importante sabermos que existem 3 tipos de pesagens dessa carcaça, sendo ela ainda conferida no animal vivo, a segunda pesagem na carcaça quente e a terceira pesagem na carcaça fria. No animal vivo, aqui no Brasil, ela ocorre em torno de 90 a 130 quilos por peso vivo, mas a grande parte ocorre por 125 quilos. Na carcaça quente, ela é definida por ser pesada ainda na linha do abate, ou seja, 30 minutos após a etapa de sangria, e na carcaça fria, após o processo de refrigeração, por 24 horas em câmeras frias, que
é o processo de maturação sanitária. Bom, após termos esses 3 tipos de medidas, nós vamos entender um pouco o que será essa diferença entre elas, né? Pois a carcaça quente, ela possui uma temperatura de 38 a 41 graus Celsius e a carcaça fria, após esse processo de refrigeração, ela possui uma temperatura de 2 a 7 graus, né? Essa diferença, ela vai ocorrer pela evaporação pela temperatura e também por perda de água através do gotejamento. E qual será o local de eleição para que se faça a pesagem e que se faça a aferição térmica? Tanto na carcaça quente como na carcaça fria, o local de eleição será na região do pernil, sendo que na carcaça fria a diferença é estimada, mesmo que seja menor, que ela ocorre em torno de 0,8% a 2,3% menor do que a carcaça quente, que ocorre pelo processo de refrigeração, ou seja, o seu encurtamento. Na Associação Brasileira de Criadores Suínos, foi implantado no Brasil o Método Brasileiro de Classificação de Carcaça, o MPCC, o qual baseava-se nas medidas de pesagem de carcaça quente, carcaça fria, os cortes entre a carcaça, as medidas de área de lombo, espessura de toucinho e quantidade de gordura. É importante termos em mente que essas diferenças de carcaças, né, mesmo no animal que tenha um peso ótimo, ela será refletida no animal que tem um peso superior ou no animal que tem um peso inferior, possuindo vantagens e desvantagens sobre o mesmo. No animal que possui um peso superior, esse suíno ele vai ter muito mais gordura sobre a carcaça do que o animal leve, e isso possui uma desvantagem operacional, pois a gordura ela vai aferir sabor, odores característicos e que por muitas vezes essa tipificação não será bem vista, mas em contrapartida ela será positiva nos animais mais leves, pois elas vão estar pagando pelo o animal que é leve e não possui um peso ideal para que se tenha um rendimento econômico ao consumidor final, né? O que podemos observar é que quantidade maior de gordura significa que tem menor quantidade de carne. E essa desvantagem, ela se dá por alguns fatores, como nutrição, genética, manejo, diferenciação sexual entre macho e fêmea, a imunocastração, ou seja, se esse animal ele foi castrado, em quanto tempo esse animal ele foi castrado. Agora falando sobre rendimento de carcaça, através do peso da carcaça quente e o peso da carcaça resfriada, que serão medidos anteriormente de formas separadas, a gente vai obter em porcentagem o rendimento da carcaça, que através da fórmula 100 vezes o peso da carcaça quente divididos pelo peso vivo ao abate, tá? E também há uma fórmula para saber a perda de água, que vai ser 100 menos o peso da carcaça resfriada vezes 100, divididos pelo peso da carcaça quente. Com isso, a gente obtém em porcentagem a perda de carcaça no resfriamento. Olá, bom dia. Sou Tássila Rebeca. Vou falar sobre os fatores que afetam a qualidade da carne suína. Existem diversos fatores que afetam a qualidade da carne suína. Dentre eles são os fatores internos, que estão relacionados ao animal, os fatores externos, industrial e comercial. Do ponto de vista industrial e comercial, a qualidade da carne tem que ser preocupação constante, gerando assim um destino ideal para cada carcaça, reduzindo perdas e, consequentemente, aumentando o retorno financeiro. Nos fatores externos, podemos exemplificar como manejo, ambiente,
alimentação, transporte e bem-estar animal. Este deve ser um fator primordial, pois o não cumprimento dele antes do abate gera um estresse muito grande no suíno, que pode ser observado facilmente em sua carne e alterando assim negativamente a qualidade deste produto. Podemos classificar das seguintes maneiras a qualidade da carne: RFN, que é uma carne de cor normal, a textura firme e não é exudativa. É extremamente desejável, de altíssima qualidade. RSE, que tem uma coloração desejável, porém a textura é mole e apresenta baixa capacidade de retenção de água. PSE, que tem uma coloração mais pálida, a textura é mole e com baixa capacidade de retenção de água. DFD, que tem uma cor mais escura, textura firme e com grande capacidade de retenção de água. Também podemos classificar a carne com os fatores nutricionalmente, que são magnésio, selênio, vitamina E e vitamina D. O magnésio é responsável pelo relaxamento do músculo esquelético, reduz o metabolismo no tecido. O selênio vai retardar a oxidação lipídica, atuando como antioxidante. E a vitamina E é um antioxidante que também vai reduzir a oxidação lipídica e principalmente a mioglobina, preservando assim a cor da carne. A vitamina D aumenta a absorção do intestino, reabsorção óssea de cálcio, que também é muito importante para ativar as calpaínas, que leva a uma maciez na carne. Bom, agora eu vou falar sobre os fatores que afetam o rendimento da carcaça. O rendimento da carcaça é um dos fatores mais importantes que mostra a eficácia da desossa bem feita. Alguns fatores podem influenciar o rendimento da carcaça, como por exemplo a raça, o sexo, a alimentação, peso, idade e manejo do transporte. A desossa é feita pelo operador de forma manual. Logo, a eficácia do trabalhador, equipamentos e máquinas, somando as boas práticas de produção, geram o máximo de rendimento da carcaça. De todas as formas de desossa, as mais utilizadas são desossas contínua e desossa em mesa. Desossas contínua é composta por uma esteira transportadora que segura os pedaços da carcaça para o trabalhador desossar. A esteira faz a locomoção desses pedaços pela sala de destrinchamento. Ela é responsável pelo ritmo do trabalho, logo é necessário operadores muito experientes. Já a desossa em mesa é mais recomendada para baixa produtividade. Não tem esteira transportadora e a velocidade quem determina é o operador. As partes da carcaça ficam sobre a mesa e o operador faz a desossa. Portanto, toda a carcaça suína tem que passar pelo corte correto para obtenção de aproximadamente 100 pedaços em uma única carcaça, gerando assim um aproveitamento máximo de cada uma delas. Eu sou Michele e eu vou falar sobre a composição da carcaça. A carne suína é classificada como uma carne vermelha que possui em sua composição 72% de água, 20% de proteínas, 7% de gordura, 1% de minerais e menos de 1% de carboidratos. Esta carne ela é muito rica em nutrientes e apresenta grandes benefícios para a saúde humana. Porém, por ser rica em proteína e pobre em carboidratos, isso irá implicar na redução calórica deste produto.
Quando falamos de composição da carcaça, queremos nos referir à quantidade proporcional de carne ou músculo presentes como um todo. Diversos graus de musculatura e gordura, comparando com as variações da proporção de osso e músculo, são fatores primários associados a essa composição da carcaça. Deve haver maior proporção de músculos enquanto comparados à gordura, mas quando falamos de ossos e pele, deve ser mantida a menor proporção desta composição. Porém, sem que prejudique a qualidade da carne e os fatores de produção animal. Bom, meu nome é Ana Luísa e eu vou falar sobre a avaliação da carcaça. Então, a avaliação da carcaça ela deve ser feita de forma extremamente minuciosa no que diz respeito aos cortes, aos membros. Sempre tem que ser feita de forma crânio-caudal para que não haja nenhum tipo de desperdício na carcaça. A avaliação da carcaça ela é dividida em 6 principais partes: comprimento da carcaça, score muscular, profundidade muscular, espessura do toucinho, medidas de pH e coletas de amostra. Essas 6 fases elas são de extrema importância para que a carne seja de boa qualidade para o consumo. Olá, bom dia, meu nome é Caio Araújo, vou falar um pouquinho para vocês sobre a tipificação suína. A tipificação suína nada mais é que a medição do toucinho, do lombo, de outras partes da carcaça, tanto quente quanto frias, e do músculo. E qual é o objetivo? O objetivo da tipificação é premiar a melhor carcaça para o benefício da indústria, do produtor, do consumidor e indiretamente do mercado interno. Basicamente, a tipificação suína é dividida em 2 etapas. A primeira etapa tende em separar por sexo, gênero, idade e peso da carcaça. E a segunda etapa, ela consiste em pegar as carcaças que já foram divididas na primeira etapa e colocá-las de melhor para o pior. Com isso avalia a qualidade da carne, do mármore, do músculo, da gordura, entre outros fatores. E na suinocultura também nós temos a tipificação eletrônica, que só é feita em frigoríficos de grande e médio porte com o suíno vivo. E o que essa tipificação eletrônica faz de tão importante? Ela beneficia o valor da carcaça não só para um destino final. Ela pode ser usada em indústrias, mercados, com diferentes especificações, não só como origem final de um produto. Então, ou seja, pode virar presunto, bacon, tudo a mesma carcaça. Bom dia, eu me chamo Jéssica e eu vou falar sobre a espessura de toucinho. Bom, a espessura de toucinho, ela é expressa como paquímetro, que é um instrumento utilizado para demarcar o local correto de cada medida. A contagem ela deve ser realizada pelo número de costelas, que variam de 14 a 17. É recomendado realizar a medição da espessura de toucinho em 3 pontos da carcaça, que são eles: a espessura de toucinho na primeira costela. Ela é localizada na região anterior da carcaça e, para encontrar o local, a partir do Atlas deverá contar 7 vértebras cervicais, sendo a próxima a primeira torácica. A medida ela é feita na altura da porção média da primeira vértebra torácica, onde o paquímetro é inserido acima do couro e a outra extremidade é inserida na linha de separação da manta do toucinho com a carne ou com a gordura do topo da palheta. A próxima é a espessura de toucinho na última costela. Essa medida ela deve ser feita no encontro da última vértebra torácica com a primeira lombar. Para encontrar o local, a partir do Atlas deverá contar 7 vértebras cervicais e as vértebras torácicas, que correspondem ao número de costelas contadas. A espessura do toucinho na última lombar, ela deverá localizar as vértebras sacrais, que são soldadas entre si, se diferenciando assim das vértebras lombares. A medida ela deve ser realizada na altura da articulação da penúltima vértebra lombar com a última vértebra lombar. Agora eu vou falar sobre o músculo longissimus dorsi. Ele também é conhecido como olho de lombo. A profundidade do músculo longissimus dorsi ou área de olho de lombo são medidas no mesmo local da espessura de toucinho da última costela. Para obter uma avaliação correta da profundidade, o paquímetro ele deve ser utilizado a partir do ponto P2 até o limite extremo oposto do músculo. Com as medidas obtidas, é possível estabelecer o rendimento, a quantidade de carne na carcaça e a porcentagem e a quantidade de carne magra na carcaça em quilogramas pode ser estimada utilizando a seguinte fórmula:
Rendimento de carne em porcentagem é igual a 60 menos a espessura de toucinho em milímetro vezes 0,58 mais a profundidade do músculo em milímetros vezes 0,10. E a forma utilizada para descobrir a quantidade de carne na carcaça é: quantidade de carne na carcaça em quilo é igual a peso de carcaça resfriada, também em quilo, vezes o rendimento de carne dividido por 100. Agora eu vou falar sobre a área de gordura. Já a área de gordura, ela é feita com o auxílio de um compasso que vai delimitar o limite de gordura. Nessa avaliação, pode ser utilizado um planímetro ou peso de recorte de papel. A relação da carne e gordura, ela vai ser feita com um cálculo com base nos valores da área do músculo longíssimos dorsi e da gordura, de acordo com a fórmula: relação carne-gordura é igual à área do músculo longíssimos em centímetros quadrados dividido por área de gordura subcutânea em centímetros quadrados. Meu nome é Paula Cardoso e eu vou falar sobre condenação da carcaça suína. Sobre condenação da carcaça, o RISPOA de 2017 traz diversos regulamentos, mas é um assunto bastante extenso e eu quis trazer um resumo aqui. Então, eu pesquisei alguns estudos que avaliaram as principais causas de condenação de carcaça, para que a gente conseguisse enxergar quais são os maiores problemas. Pode haver condenação total ou parcial da carcaça, desde que na inspeção essa carcaça possa apresentar alguma alteração que possa comprometer a qualidade, a saúde, e isso gera um prejuízo econômico. De acordo com o RISPOA de 2017, os animais de abate que apresentarem hipotermia ou hipertermia podem ser condenados, mas deve-se considerar as condições climáticas, transporte e os sinais clínicos desses animais. No estudo feito por Ciccone, ele avaliou as principais causas de condenação total e no resultado foi achado que foram a presença de abscesso, caquexia, icterícia, enterite, contusão, contaminação e pneumonia. Em outro estudo, feito por Bonin e colaboradores, eles avaliaram causas de condenação de carcaça e vísceras de suínos em um frigorífico com inspeção estadual na região do extremo sul de Santa Catarina. Eles encontraram como resultado que lesões migratórias por larvas, congestão, atelectasia e pleuropneumonia foram as principais causas de condenação. E um outro estudo, que foi feito por Rodrigues e colaboradores, também avaliaram as principais causas de condenação total de carcaça suína nos abatedouros frigoríficos supervisionados pelo CIF, em Santa Catarina, de 2010 a 2018, e concluiu que a principal causa de condenação e contaminação foi por nefrite, cisto urinário, pericardite e migração larval causada por parasita. Então, os resultados, eles são bastante parecidos, e a gente pode tirar que realmente as principais causas parecem lesões de migração de larvas e doenças relacionadas ao pulmão, doenças pulmonares. Bom, então nosso grupo concluiu que a tipificação da carcaça suína ela é um método que tem em vista padronizar e valorizar os produtos, além de permitir também com que o consumidor ele obtenha informações sobre a qualidade do produto que irá adquirir e consumir. Ela leva em consideração também o rendimento da carcaça obtido por meio do peso da carcaça quente e pelo peso do suíno vivo no momento do abate, as medidas de espessura de toucinho e a profundidade de olho de lombo, elas determinam com exatidão o rendimento da carne.